Ora aí, meu irmão, para nós. Esta chamada está sendo gravada. Já começou a gravar. Quem puder orar para nós. Vou orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo tempo que nós estamos. Agradecemos, Senhor, por tudo, né? Muitas coisas a gente não sabe, só o Senhor que sabe na hora que o Senhor venha revelar. Mas nesse momento, nós estamos agradecendo pelo tempo que o Senhor está usando aí, o pastor Lucas, para discernir, né, as palavras da Bíblia que o Senhor trouxe para ele, as coisas que estão acontecendo. E eu creio que o Senhor continue abençoando, peço que o Senhor continue abençoando a vida dele, a nossa, que o Senhor venha usar o Senhor, pastor Lucas, para aquilo que for necessário para hoje, né, para as coisas que estão para acontecer, em nome de Jesus, amém? O Senhor continue abençoando essa live e a todos nós, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amém. Bom, então vamos aqui começar nosso assunto. Então, a gente tinha conversado sobre subconsciente, como o Senhor nos julga, como Ele observa as nossas intenções e o nosso coração. E eu creio que a intenção de Deus em a gente se conhecer e conhecer mais a Deus, porque a gente vai se conhecer a si mesmo à medida que você conhece mais ao Senhor. Se você se focar em você, você não aprende nada de você, você fica confuso e nem aprende nada de Deus. Se você se focar em Deus, numa comunhão e relacionamento espiritual, você vai conhecer a você e a Deus. E uma outra coisa que eu tenho observado é que a purificação do coração não é o esforço, é a contemplação de Deus. Quanto mais você contemplar de Deus, mais puro você vai ficar. E quanto mais você buscar para contemplar, mais puro você vai ficar. Aí tem um limite que você começa a viver, se você tem já essa distinção em você, é claro, se você não tiver essa distinção, as palavras que eu vou falar aqui vai soar meio estranho para você. Mas se você consegue distinguir quando é a carne e quando é o espírito na sua vida, você vai perceber que quando você está na carne, você esquece como você é no espírito. E quando você está no espírito, você esquece como você é na carne. É como se fossem dois seres independentes um do outro. Aí o que acontece? O ser, tanto de um lado quanto do outro, ele se auto-justifica. O que eu quero dizer com auto-justificação? Você não consegue julgar se aquilo que você está fazendo é certo ou errado. Você apenas distingue se você quer ou se você não quer. Se aquilo é proveitoso ou não proveitoso. Porque esse julgamento, para você executar ele, você vai precisar da letra, da lei. Aí a lei é que vai dizer isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. E quando você está no espírito, a maneira de julgar não é o certo e errado conforme a lei. É uma maneira sublime e pura. Se você não conseguir alcançar essa maneira sublime e pura, ou se você ainda não alcançou, é sinal que você tem que continuar caminhando, porque uma hora você vai alcançar. Porque esse julgamento que a gente faz normalmente, quando a gente olha a vida de uma outra pessoa e compara com a da gente, ou a gente julga a si mesmo, ele tem esses parâmetros que são nossos. Nós que criamos ou nós que adotamos do comportamento coletivo ou do comportamento da sociedade como um todo, porque também a sociedade ela se julga, ela cria os seus parâmetros de julgamento, de lei, de conduta, de moral, de ética. Então, normalmente, as pessoas, quando elas têm uma certa cultura, elas têm uma ética. Né? Aí, naquela situação, entra o orgulho, porque ele acha que quem não tem cultura não tem ética.
Mas também você encontra pessoas que não têm tanta cultura e têm uma ética até espiritual muito preciosa, que não é a ética moral. Moral e ética é a mesma coisa, eu não estou usando as palavras só como trocadilho para você perceber a origem das intenções, vamos dizer assim, quando você tem uma atitude. Então, a ética moral da sociedade, ela é para o sujeito corresponder ao comportamento aceitável. Então, tem um código de leis que naquela sociedade tem um comportamento aceitável, que não é, e que é cultural. E o certo de uma cultura não é o mesmo certo de outra, e o errado de uma cultura não é o mesmo errado de outra. E aí, o que acontece? Quando você entra de uma cultura para outra com a ética moral que você tem, que você carrega da sua educação, da sua formação, você vai sofrer um choque. Se você for morar, por exemplo, no meio dos índios, ou sair daqui lá para a África, ou para um país asiático, ou para um país árabe. E eles também a mesma coisa, sofrem um choque terrível. Nesse choque, normalmente as pessoas pegam e querem impor ou a sua cultura sobre o outro, ou viver isolado para também não se misturar, que é o caso das colônias, né? Colônia italiana, colônia inglesa, colônia alemã, colônias que se vivem isolados, para não se contaminar com a cultura do país que eles estão. Ou você impõe, que no caso dos árabes, eles querem impor a cultura deles pela jihad islâmica, que é a força bruta. Os outros povos usam de artifícios, né, de comércio, né, de ensinar uma língua. Né? A China, por exemplo, está muito interessada que a gente aprenda chinês aqui. Então, a China está com vários tentáculos aqui no mundo, nosso, ocidental, de várias formas muito sutis. Se bem que todas as culturas, ao longo das eras, também foram muito influenciadas pelos judeus. Várias palavras que a gente usa na nossa cultura, a gente não sabe a origem e vem do hebraico. Pelé, por exemplo, jogador de futebol. Pelé quer dizer maravilhoso em hebraico. Vou dar um rolê. Né? A gente, vou dar um rolê, uma volta. Rolê também é uma palavra hebraica. Tem várias e várias palavras hebraicas que a gente usa até como gíria. Então, nesse choque de culturas, cada cultura é representada por um anjo espiritual, ou caído ou não. E por isso que existe um desejo de uma cultura se sobrepor à outra, de um comportamento se sobrepor ao outro. Os Estados Unidos quer dominar o mundo, a China também quer dominar, os russos também querem dominar, por causa de que isso vai lá para o campo espiritual. E nós, nesse jogo todo, somos como peões, né? De um jogo de xadrez. O peão só avança, né? O peão não tem um grande papel a não ser ganhar o campo adversário. Isso no jogo do xadrez. Aí, dentro do jogo do xadrez, tem os outros níveis, né? O bispo, a rainha, o cavalo, né? Então, espiritualmente, também nós temos outros níveis, né? Que são os representantes maiores daquela cultura que invade a outra, ou que seduz a outra cultura, ou que influencia. Tem várias maneiras de fazer isso. Então, é o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos a ponto de ter um grande baque, um grande impacto do mundo contra nós, e, por outro lado, um grande impacto de Deus contra o mundo. O grande impacto do mundo contra nós é quando eles passarem a nos odiar, por sermos cristãos, por crermos em Jesus, pois entendermos que Jesus morreu e ressuscitou, e que Ele é o nosso Salvador. Por esse
caminho que ele criou de morte e ressurreição, que ele nos ensina a mortificar o nosso velho homem e ressuscitar com ele todos os dias, tomando a sua cruz, renunciando a si mesmo. Quando você confronta isso com as pessoas não creem que um homem ressuscita, as pessoas não creem que existe um caminho espiritual no meio dessa situação, as pessoas não creem que Jesus é Deus, as pessoas não creem nos valores cristãos, e assim por diante. Então, claramente você vê que o seu paradigma, a sua estrutura espiritual que você utiliza para crescer espiritualmente e também para falar da palavra de Deus para os outros, ela está fora desse mundo. E para você ganhar uma alma com esses argumentos que são totalmente transcendentes e espirituais e miraculosos, a mente racional não entende, é só o Espírito Santo. Mas por incrível que pareça, a barreira que alguém só entraria no reino de Deus se realmente cresce e que se realmente se arrependesse e que receberia o Espírito Santo, ela é, de certa forma, infiltrada pelos religiosos que penetram no campo espiritual dos verdadeiros cristãos, fiéis a Deus, que amam a Jesus, amam a sua palavra e assim por diante, como uma aparência, com a mesma fala, adquire os mesmos costumes, e aí é onde tem a origem do joio e do lobo. E a palavra de Deus diz que quem plantou o joio e o lobo foi o inimigo. E como ele fez isso? Veja só, povos se misturam quando há guerra. Decisões políticas invadem, vamos dizer assim, locais onde as pessoas estão acostumadas com um determinado costume, e as decisões políticas misturam as pessoas. Né? Pessoas são obrigadas a conviver com outras. E a igreja, no caso, né, ela foi invadida também pela cultura do Império Romano, e aí o próprio Império Romano adaptou-se à cultura cristã, recebeu uma roupagem, um formato cristão. O imperador Constantino declarou que a religião oficial do Império Romano era o cristianismo, não era mais, antes era o mitraísmo e outras religiões, zoroastrismo, né? Na época do Império Romano se tinha várias influências ali. E ali mudou o caráter do império, por conta de interesses. E quando aconteceu isso, os cargos religiosos que poderiam existir, porque na Bíblia está falando lá de bispos, pastores, missionários, evangelistas, apóstolos, eles foram sincretizados, adaptados para algumas pessoas que tinham poder de influência política, mas não tinham a verdadeira conversão em Cristo. Mas era por ordem do imperador, a indicação do imperador, e assim a igreja foi ocupada. Do ponto de vista do mundo, uma igreja que está funcionando com uma denominação, ela é ocupada pelo inimigo, trazendo o joio, ou seja, aquele cara que vai falar o vocabulário do cristão, mas não é convertido, e o lobo, que vai também estar ali com interesse de dispersar aquele grupo, porque ele vai se disfarçar de amigo, porque ele tem um outro interesse, ele faz parte de um outro bando. E isso pode ser intencional ou não intencional. Então, essa invasão ela pode acontecer dentro de uma igreja, na esquina de uma rua,
simplesmente porque as pessoas estão andando na carne, um espírito de desespero toma a pessoa resolve entrar na igreja e conviver ali. Ou então alguém de uma sociedade secreta manda alguém se infiltrar ali, e assim vai tendo-se os vários casos de lobo e de joio. Ou então, quando você, ao pregar o evangelho, você impõe que seja convertido o seu pai, a sua mãe, o seu marido, e você arrasta para a igreja. Você não espera que o Espírito Santo mude a situação. Ou talvez você use de uma influência, de um poder de influência que você tem, não de um poder de oração e de intercessão e de jejum, mas um poder de influência psicológico forte, de uma personalidade forte, que dentro da família você impõe que todos vão para uma determinada igreja ou seita, como acontece com o pai, né, obrigando os filhos, a mãe, obrigando as filhas e assim por diante. Então a questão do joio é diferente da questão do lobo, porque o joio é aquele que não nasceu, que não tem a semente e não desenvolve a natureza espiritual, porque ele está ali motivado e levado por alguma coisa diferente. O lobo, ele já é enviado ou espiritualmente pelo inimigo, mesmo que ele não saiba, ou intencionalmente por alguém, com interesses em destruir aquele grupo. Então, o Senhor está nos preparando porque nós vamos ter que nos recolher em grupos. Não sei se esses grupos vão ter comunicação entre eles, mas no momento da perseguição, pessoas em desespero vão se juntar, formar comunidades para buscar o sustento, a sobrevivência, tanto material quanto espiritual. E no meio dessa jogada toda, aparecem aqueles indivíduos que não estão ali intencionados por Deus, mas por si mesmos ou por outros. Aí a pergunta é, o que a gente faz? Até que ponto a gente se arrisca, como o pastor João perguntou, as ovelhas para que o lobo se torne uma ovelha, ou para que o joio venha a nascer de verdade no espírito? Essa foi a pergunta que o pastor João fez para nós numa live, e eu tive pensando sobre isso. A resposta que eu tenho é assim: se há promessa de Deus de que determinada pessoa, orando, a gente buscando e orando junto, de que aquela pessoa vai se converter e que aquele trabalho é, vamos dizer assim, proveitoso, terá o seu resultado positivo, eu acho que vale a pena. Porque a palavra de Deus fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mas se Deus não der o aval de que aquela pessoa não vai ter um resultado positivo, a gente simplesmente tem que deixar por conta de Deus, né? Porque Ele vai julgar todas as pessoas. Eu só acho que essa predisposição de rejeição é complicado. Você identificar uma pessoa e já predispor-se a rejeitá-la, mostra que você não está preparado para conviver no meio das suas adversidades. Porque nós temos adversidades próprias, pessoais, adversidades de grupo, né? Quando você está num grupo social, numa rede social, num local de trabalho, e adversidades do mundo. E muitas vezes você é levado para adversidades que você nem imagina o que vai encontrar lá. De repente Deus manda você ir morar lá num país árabe, ou num país comunista, ou num país, sei lá, porque é final dos tempos, Deus te preparou, Deus te treinou para que você seja um evangelista, e você vai ser enviado para um lugar bem difícil, mas é que Deus sabe que você foi preparado para aquilo, mas de repente você não tem informação nenhuma, ou quase nada, como Abraão. Abraão saiu da sua terra,
para onde ele ia? Para a terra de Canaã, né? Mas logo no começo ele nem sabia que ia para Canaã. Ele teve que aprender até sobre a própria história dele. Eu acredito que Abraão e Noé foram contemporâneos. Eu tenho um vídeo lá que eu calculei as idades das pessoas, fiz um mapa de contemporaneidade. Abraão, ele deve ter encontrado ou Noé ou algum descendente filho do Noé. E o Noé foi contemporâneo de outros para trás, até chegar em Adão. Ou seja, o evangelho e o conhecimento foi passado de família para família, oralmente, e a obra espiritual e a vida em família produzia a comunhão e o nascer de novo, o caráter de você realmente ser um filho de Deus no espírito, porque ao redor dessas comunidades de família nós tínhamos um mundo perverso, caído, que eram os filhos de Caim. E da mesma forma agora nós temos a igreja com o caráter até um pouco mais denominacional de instituição, mas ao redor nós temos o mundo. Mas o que o Senhor vê não é a igreja institucional, como muitos acreditam, e por isso permanecem na igreja católica. Porque a igreja católica prega que a igreja institucional é a igreja verdadeira. E que qualquer um que se descenda dela, seja um dissidente, né, está perdido. Por isso que o ato da excomunhão é você expelir um membro da igreja. É considerado a desconexão. Eles dizem que ligados na terra, será ligados no céu, que desligados na terra. É uma interpretação errada desse versículo. Na verdade, esse versículo foi dado mais para ligar do que para desligar, né? Mas o pessoal usa mais para desligar do que para ligar. E a autoridade que a pessoa tem para ligar ou desligar não vem de uma instituição, vem de Deus. E os apóstolos receberam porque receberam do Espírito Santo. Então, veja só. Então, dentro desse contexto, nós temos uma guerra, um conflito. Nós temos o joio, o trigo, o lobo, a ovelha, as instituições, a verdadeira igreja. Dentro da igreja, nós temos as camadas, né, que são aqueles que estão mais próximos de Deus, porque o Senhor quer salvar todos, mas embora nem todos vão ser noiva, mas serão salvos por graça e misericórdia. Mas então vai ter uma gradação de dons, de talentos e de galardões. Então, a gente aqui antecipadamente, não dá para fazer nenhum juízo temerário, né, quer dizer, antecipado, do que qualquer um seja. A gente pode viver numa hierarquia estabelecida por causa das responsabilidades e dos dons, onde nós respeitamos os mais velhos ou os mais capacitados ou, né, experientes, né, que são responsáveis pelas igrejas, pelas ovelhas e assim por diante. No mundo, a gente também tem hierarquia. E na religião, a gente também tem hierarquia. No exército, você tem hierarquia. No governo, você tem hierarquia. E a ética para viver dentro da hierarquia de Deus é a ética de Jesus, não é a ética moral e nem a do mundo. O mundo, apesar de parecer que não tem uma ética, mas ele tem uma ética, embora seja uma ética bem absurda, porque ela valoriza os prazeres da carne. Então, essa é a ideia da ética, é o conflito da natureza com a liberdade. O mundo, ele padece de um conflito. Ele quer liberdade,
mas a natureza dele não está disposta a lhe dar toda a liberdade que ele gostaria de ter. Por isso que as pessoas se escravizam buscando a liberdade. Que é tanta liberdade para os prazeres que ficam escravos deles. A igreja tem uma ética que é da moral e da justiça, a instituição religiosa. Ou seja, viver uma vida que ninguém reclame do comportamento dos seus membros e que ela não faça nenhuma injustiça. Só que todos esses códigos de leis e regras, eles são puramente racionais, literários, e muitas vezes não corresponde à natureza individual de quem exerce. Por isso que ocorrem os escândalos, porque o escândalo vem da natureza da pessoa e não do código que ela vive. Na maçonaria, por exemplo, tem uma rigidez também de um código de leis. Mas a natureza dos indivíduos corresponde ao código. Então, Deus, ele quer que nós tenhamos uma vida espiritual que não necessariamente está baseada num código humano ou num código literário escrito, mas é uma conexão com o próprio Deus, com o próprio coração de Deus, com a própria mentalidade de Deus e com a própria essência de Jesus. E se nós individualmente alcançarmos isso, nós vamos conseguir viver em comunhão com Deus e conosco, e uns com os outros. Porque a essência dessa conexão não está na letra e não está nas regras morais de uma sociedade. E, ao mesmo tempo, nós vamos também saber viver em sociedades contrárias a nós. Em sociedades que nos atinjam, ou em sociedades que pareçam cristãs, mas na essência não são. Então, nós também, se tivermos comunhão com Deus, vamos saber distinguir os lobos, o joio, o trigo, as ovelhas, e vamos amar e proteger os mais frágeis. Então, essa é a abordagem que eu estou fazendo hoje, para a gente entender um pouco sobre a nossa luta e a nossa batalha, que ela começa tanto na carne, contra os nossos desejos e paixões, e se estende para fora, nossa família, nosso estado, cidade, país e mundo. Né? E nesse sentido, a gente precisa aprender a buscar a comunhão com Deus para que o conteúdo que Jesus tem de essência espiritual se transmita para o nosso coração, nossa consciência, e a gente possa viver segundo a ética celestial, a ética de Jesus, que é superior a todas as regras e mandamentos e as exigências carnais de comportamento e de aparência. Porque aí você vai viver essencialmente o que você é. Você vai ser essencialmente o que Jesus quer que você seja, porque é a tua essência primária, criada antes da fundação do mundo, que você está em busca de se identificar com ela, e não com o programa do mundo, não com o programa da Matrix, e nem com o programa político, e nem com o programa da carne, e nem com o programa religioso de uma sociedade religiosa qualquer. Então, se nós realmente andarmos no Espírito, independente de quem mora, onde, como e quando, todos nós vamos falar a mesma língua. Vamos entender as mesmas coisas, embora de maneiras diferentes, com abordagens diferentes, com talentos e dons diferentes, mas essencialmente nós seremos um. E foi isso que Jesus orou ao Pai, no capítulo 17 de João, para que, assim como ele era um com o Pai, nós sejamos um com ele e com o Pai.
E essa conquista, ela passa pela Bíblia, passa pela leitura bíblica, passa pela oração, mas não fica ali só. Ela se aprofunda muito mais do que isso. E a escolaridade espiritual, ela vai exigindo uma penetração mais profunda. Até para usar a Bíblia, você também vai ter uma penetração mais profunda no conhecimento da palavra, na sensibilidade, no entendimento da consciência de Deus, do coração de Deus. Então, essa é a busca mais excelente que você pode ter. Porque é quando Deus fala assim que, Paulo lá em Coríntios 13 fala que o amor é o vínculo da perfeição, né? Perfeição. Então, o vínculo é aquele momento que você cruza a linha da perfeição, você está do lado de cá, você não ama, você é imperfeito. Você passa para o lado de lá, você passa a amar, você passa a ser perfeito, porque você ultrapassou o vínculo, a fronteira entre o perfeito e o imperfeito. E o amor lança fora todo medo. Então, você também não vai ter medo de pecar, mas também você não vai ter medo da espada. Você não vai ter medo do mundo, nem das ameaças do mundo, e nem das ameaças das pessoas. Por isso que essa conquista ela é valorosamente espiritual. Porque da maneira que nós vemos as coisas ao nosso redor, nós vamos temer perder a nossa salvação. A gente vai temer quem pode nos ferir, nos machucar com uma espada ou com uma arma. E a gente vai temer movimentos revolucionários, políticos, gritarias, né, turbas, né, revoltadas. A gente vai temer catástrofes. Então é por isso que a gente precisa alcançar essa conquista espiritual, para não temer mais nada. E à medida que nós penetrarmos nessa dimensão espiritual, que vai fazer você crescer de dentro para fora, você vai estar preparado para quando soar a trombeta e seu corpo ser transformado, você chegou no limite, que só precisa agora o seu corpo, porque o restante já está transformado. Amém, irmãos? Então essa é a parte da aula, a primeira parte, vamos dizer assim, vamos deixar os comentários aí, quem quiser comentar pode ficar à vontade. Pode falar, pastor. Espero que todos tenham entendido o que eu falei, espero que todos tenham entendido. Amém, amém. Que a paz seja com todos aí, amados, em nome de Jesus. Então, a respeito que, né, o pastor Lucas falou, a respeito aí da tão famosa excomunhão, né, e tal, né, você vê que realmente os apóstolos, eles tinham essa autoridade de desligar mesmo, eles tinham, né, eis que vos dou, eis que te dou a chave do reino dos céus, né, o que desligares no céu será desligado na terra, o que desligares na terra será desligado o que se desligares na terra será desligado no céu, né, não é isso? Então tinha essa autoridade, né, de desligar mesmo. A gente vê aquela questão do cidadão lá em Coríntios, né, que era totalmente imoral lá, uma imoralidade excessiva acho que parece que ele tinha relações com a sua própria madrasta, uma coisa assim, né, e realmente Paulo, junto com a liderança lá da igreja, resolveu excomungar o cidadão, né? O excluir mesmo, né? Usando dessa autoridade aí da liderança da igreja. Mas a gente vê que depois, pelos textos ali, mais para frente, ele foi perdoado, porque ele foi consumido de muita tristeza mesmo, né? E ele chegou assim, realmente muito triste e arrependido. Né? E essa é o objetivo você excluir alguém,
É com o objetivo de que ela se entristeça e se arrependa de verdade, né? Como Paulo diz lá, que ele seja excluído para a destruição da carne. Ou seja, para que ele se arrependesse daquela imoralidade, né? Uma coisa... Tanto que está escrito lá, Paulo diz assim, geralmente se ouve entre vós que há uma imoralidade e tal, né? Então, o pecado... então a questão da imoralidade, né, amados? Isso no meio da igreja, né? Se imagine, no meio da igreja, onde deveria ser um exemplo de toda pureza, de todo sentido sexual, tudo, né? A questão toda da santidade, né? Aí o que acontece? O cara foi excluído, entregue a Satanás, né? Diz assim, entregue a Satanás. Ou seja, entregue ao mundo. A pessoa perde a cobertura da igreja, perde a proteção. Entre aspas, né? Porque realmente a gente vê que o objetivo é que a pessoa realmente se arrependa de verdade, né? Como Paulo diz, como está escrito que, se eu não me engano é Paulo que diz, é a tristeza que leva ao arrependimento. É aquela tristeza que leva o ser humano ao arrependimento, a verdadeira tristeza do pecado mesmo, né? Ou, né, quando nós conhecemos a Deus... O pecado constrange a alma. É aquele constrangimento mesmo. Aquele que tem o Espírito Santo. Né, a gente recebe o Espírito de Deus, a gente fica entristecido, né? Por tudo que a gente fez, toda imoralidade, roubo, né, malandragem, mentiras, todo esse tipo de coisa, falsidade, né? E todo esse tipo de coisa, a gente se entristece quando a gente recebe o Espírito de Deus, porque realmente, queridos, a única coisa, o que leva ao arrependimento verdadeiro no ser humano é só a presença de Deus. Não é justiça humana, não é nada humano, né? É a presença de Deus que leva ao arrependimento verdadeiro, a tristeza verdadeira. A pessoa realmente se entristece de verdade por tudo que ela praticou. Todo o pecado, tudo, né? Essa é a tristeza que vem do Espírito Santo, que constrange a gente e leva a gente ao arrependimento, né? Agora, a exclusão de alguém da igreja tem esse objetivo, né? Que a pessoa realmente se sinta excluída e se entristeça, né? Por ter sido excluída, e ela sinta falta da presença de Deus, falta né, da comunhão com os irmãos, né, seja realmente entregue ao mundo, né, e ali a pessoa vai refletir. Agora, segundo os textos, né, essa pessoa aí, de Coríntios, futuramente ele voltou, ele se arrependeu, né, voltou entristecido mesmo, arrependido de verdade, daí, de tudo que ele praticou. E Paulo diz assim, não, receba ele de volta, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, né, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Então ele voltou arrependido, realmente, e foi admitido de novo, entendeu? Agora esse seria o objetivo, levar a pessoa a se entristecer mesmo, né, e se arrepender de verdade de tudo que ela praticou, né, tudo que ela praticou. Amém? Obrigado aí, pastor, obrigado pela oportunidade, amado. Amém. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Se alguém não entendeu alguma parte que eu expliquei, que eu falei, por favor, pergunte. Ok. Então vamos lá. Aqui nós temos a questão do divórcio, que é uma das questões polêmicas que dá problema na igreja. Várias questões são cruciais na igreja, que é questão sexual, divórcio, casamento, namoro, né, relacionamento sexual, dinheiro, cargos de poder, né? Então, vamos lá.
Ah, e levantando-se dali, Marcos 10, tá? Levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando. Olha a intenção dos caras. Tentando, não era para aprender. Não era posição de humildade para aprender, era tentar. É lícito ao homem repudiar sua mulher? Eles estão perguntando se a lei deixa você repudiar a mulher, porque é lícito quer dizer que é uma atitude que você vai agir segundo a lei, tá? Não é a questão de ser permitido como permissão qualquer, uma permissão dada dentro da lei. Mas ele respondendo disse-lhes, quem que vos mandou Moisés? Quer dizer, se eles são os discípulos de Moisés, Jesus está perguntando para os discípulos de Moisés o que eles sabem de Moisés. Certo? E disse Moisés. E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse, pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Aí já falou de coração. Coração determina onde o homem vai parar. Se é no céu, se é no inferno. Mas não a maneira que nós analisamos, a maneira como Deus vê. Porém, olha lá, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Regra geral. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe unirá-se à sua mulher. Ou seja, já jogou um monte de circunstâncias aqui. O homem, para ser livre, independente, para cuidar de sua família, não pode ficar amparado pelo pai ou pela mãe, e nem a mulher também. Então, eles têm que se desprender. Isso vale espiritualmente para nós nos desprendermos desse mundo para estarmos com Jesus, como vale para a mulher e o homem que querem se casar. Homem e mulher que não se casam se desprendendo do pai e da mãe, vão sofrer problemas no relacionamento conjugal. E serão dois uma só carne. E assim já não são dois, mas uma só carne. Uma só carne com duas almas, com dois espíritos. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso. Eles disseram, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Então vamos lá. O que ele está tentando dizer aqui? Ele não respondeu da maneira coração os fariseus. Jesus, ele dá o coração conforme o coração. Como vieram com pedra, ele deixou a lei, que a lei foi escrita em pedra, para eles digerir a lei. Certo? Mas ali com o discípulo, ele já entrou num outro detalhe. Por quê? Porque os fariseus queriam qualquer motivo para deixar uma mulher. Eles inventavam regrinhas e motivos para deixar uma mulher. Para trocar por outra, mais bonita, sei lá mais o quê. Essa era a malícia do problema, vamos dizer assim, né? E aí Jesus coloca a rigidez da situação, que é somente quando houver adultério. Eu costumo dizer assim, é que nem um boxe, né? Quem cair primeiro no solo, o outro que tem a vitória, né? Porque assim, quem abandona o lar primeiro, o homem ou a mulher? Entendeu? Aí o outro fica com a razão, né? Porque quem trai primeiro, dá razão ao outro. Então essa é a maneira como a gente interpreta e pode calcular uma solução para um problema de uma família. Mas problema de família não é só adultério. Problema de família envolve violência, envolve abuso,
financeiro, moral. E ele colocou a regra da lei. Naquele caso lá, estipulado. Então, aí nós temos que olhar em outras ocasiões, em outras situações, qual seria o julgamento de outros casos, como violência, abuso e coisas desse tipo. Porque senão a gente vai achar que viver, né, subvertido de uma forma moral e violenta é justificável diante de Deus, porque a lei diz que você não pode se separar, a não ser que se adultere. Aí ou você vai adulterar para poder se separar, ou vai esperar que o outro adultere, quer dizer. Isso vai virar o quê? Um jogo, né? Tá certo? Então vamos lá, onde Paulo fala, lá em Coríntios. Pegando um exemplo, tá? Não se choquem, não, só como exemplo. Ai, ai. Coríntios, casamento, Coríntios 7. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então, eles devem ter falado um monte de situações, um monte de casos lá, bem escabrosos, bem ruim de se tratar, né? Então, gente, eu vou dar só exemplo de problemas de cultura, problemas de interpretação, problemas de coração, problemas de igreja e graça, liberdade e natureza, tá? Usando a lei. Usando o casamento, aliás. Mas por causa da prostituição, que estava lá, como é que fala? Proliferada em todos os cantos, né? E agora aqui também, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Né? Então, ele não está dizendo que é para você seguir a regra do mundo. Ele está dizendo assim, ou você fica sem tocar em mulher, ou você escolhe uma e fecha os olhos para todo mundo, o resto. É isso que ele está dizendo. Para não cair em prostituição. Aí, vamos lá. Dentro da família, o que o marido tem que fazer? O marido pague a mulher a devida benevolência e, da mesma sorte, a mulher o marido. Benevolência é tratar bem, né? A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem na mulher. Então, o corpo de um e do outro, né? As decisões são feitas como se fosse um só, né? Por causa do corpo. Então, isso aí já é um vínculo para não haver traição, prostituição, né? Isso, calma aí, vamos lá. Não priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, a vos aplicar ao jejum e oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Por que Paulo está falando isso aí? Porque existia aquelas asepsia religiosa do cara não querer ficar com a mulher, e a mulher passava necessidade sexual, e o homem passava necessidade sexual, assim como hoje também. Algumas religiões pregam essa asepsia religiosa e coloca o sexo no casamento como se fosse uma coisa impura, imunda, porque também tinha uma filosofia grega que dizia que a carne, toda a matéria é impura, é só o espírito que é puro. Os gnósticos têm isso, né? Não. Ele está dizendo aqui, você está com sua mulher, você tem que pagar a devida benevolência para ela sexualmente também, né? Porque quando ele falou em benevolência, ele falou de qualquer atitude dentro da família, não só o sexo. Digo, porém, isso como que por missão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, cada um tem de Deus o seu próprio dom, de uma maneira ou de outra. Paulo deveria ter sido casado, deve ter tido problema, aí ele ficou solteiro, e aí ele não quis mais arrumar problema, porque ele diz assim, se vocês viverem dessa maneira aí, vocês vão sofrer na carne, eu não quero que vocês sofram na carne. O que é sofrer na carne? São aquelas coisas que as pessoas fazem para as outras, né? Um dia acorda estranho, diferente, mal-humorado, chateado, outro dia, né?
Você não vai estar vivendo 100% do amor todos os dias, e assim por diante. Digo, porém, isso com que por menção não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu. Porém, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então, tem gente que tem dom para casar, e tem gente que não tem dom para casar. Então, não adianta você querer forçar um cara que não tem dom, ou uma menina que não tem dom para casar, que ela casa, vai só se machucar. Digo, porém, ao solteiro, às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, né? Cada um tem uma natureza diferente, casem-se. Os solteiros procurem se casar e as viúvas também. Porque é melhor casar do que abrasar-se, ou seja, pessoas que têm um libido sexual muito forte. Então, procura encontrar uma companheira ou um companheiro. Todavia, aos casados, aí ele vai para o lado dos casados, né? Não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Aí vai ficar que nem a condição que ele falou lá. Que era a condição de não tocar em mulher e ser como ele. Tanto solteiro como viúvo. Ou que se reconcilie com o marido. Quer dizer, se você tem problemas com seu marido e houve uma separação, você espera um tempo, se aquela separação é definitiva, né? Ou se você vai conseguir se reconciliar com seu marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Porque também naquela sociedade, naquela época, quem deixava mais as mulheres eram os homens. Parece hoje o contrário, né? As mulheres estão deixando mais os homens, e antigamente eram os homens que deixavam mais as mulheres. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Quer dizer, ela é descrente, mas ela não é do tipo intrigante, que fica pegando no pé contra a pessoa que é crente. Então, dá para conviver pacificamente. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, também é a mesma coisa, de um lado e do outro. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Cedo ou tarde, se eles se conviverem de acordo, você vai santificar aquela pessoa e pode acontecer uma conversão. E a mulher descrente santificada pelo marido, de outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então Deus santifica para poder também a descendência ser santificada. Mas se o descrente se apartar, aí ele vai se apartar por quais motivos? Não está dizendo aqui nada. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. Então alguém que se apartou, não cuida da família, se apartou sexualmente, se apartou fisicamente, se apartou moralmente, a pessoa não é obrigada a ficar com aquela pessoa. Certo? Então, voltando lá àquele versículo, Jesus estava autorizando a pessoa a se deixar o homem e a mulher só em caso de adultério. E aqui Paulo está dizendo que a mulher, né, pode manter-se apartada se o outro se apartar. Então, senão você vai viver uma vida de violência. O cara não quer nada com você, maltrata, certo? E você, por mandamento de querer manter o casamento, você vai viver uma vida de violência. Então, você não vai ser escravo, o que ele está dizendo aqui. Não sei o que é pior, ter um marido ou esposa descrente ou ser perseguida pela sua família, ser atacada com palavras passando a psicóloga. Realmente eu também não sei, filha. Não sei. Caso de julgo desigual, não casado. Já vamos já. Tem outras perguntas aqui. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? Quer dizer, o homem já não está vivendo naquela condição maravilhosa, né? O tolerante. Né? Porque tem um caso tolerante aqui. Ele é bastante rebelde, não consegue viver em paz com a esposa porque ela é crente. E o marido,
ou o marido crente não consegue viver com a esposa descrente. Então, esse é um caso de violência doméstica, sei lá. Violência moral, né? Não precisa bater numa pessoa para ser violento, né? Basta odiar, né? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Porque de onde sabes, ó marido, se salvarás, mulher, se salvará teu marido? De onde sabes, ó marido, se salvará tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou. E é o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. Aí ele já está falando em outras questões, né? E a circuncisão nada é para o evangelho. A circuncisão nada é, a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Então, a circuncisão que vale para Deus é a do coração. Cada um fica na vocação que foi chamado sendo servo, não te dê cuidado, e ainda se pode ser livre, aproveita a ocasião, porque também tinha leis de alforria, né? Agora não tem mais escravo. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor, mas da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, é servo de Cristo. Quer dizer, mesmo que você se liberte do seu Senhor, você vai continuar sendo servo de Cristo. Então a atitude de servidão, ela é relativa a quem você está servindo, né? Foste comprado por bom preço, né? Aí ele vai comparar a servidão como alguém que nos comprou, né? Não vos façais servos dos homens. Então, se você é servo de Cristo, não vá ser escravo dos homens. Cada um fique diante de Deus no estado que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Está ligado à mulher, não busca separar. Está livre de mulher, não busca mulher. Mas se te casares, não peca. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu queria vos poupar. É aquela tal história que eu falei. Né? O solteiro não vai acordar de manhã com raiva, não vai olhar no espelho, ficar com a cara despenteada, né? Toda amarela, pálida, e ele pode ficar com raiva dele, né? É mais difícil. Mas, normalmente, as pessoas acordam estranhas um dia para o outro, né? Temperamento, às vezes, oscila. Isso, porém, vos digo, irmão, que se abrevia, o que resta é que também os que têm mulheres, seja quando não tivesse, os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Nós estamos mais ou menos numa época assim, né? Amém? Eu vou só pular aqui, ó. O solteiro, eu bem quisera que estivesse sem cuidado, sem precisar cuidar das coisas do mundo. O solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo e como há de agradar o mundo. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que o que é decente e conveniente para vos unires ao Senhor sem distração alguma. Se alguém trata ignorante, e assim por diante. Espera aí, o que é? Matar todo mundo. Semana, um irmão, quando eu estava na rua, falou que preferia matar todo mundo aqui na cadeia do que continuar aturando a gente. Exigiu que não me pagasse mais de casa. Ok, irmãos? Então, esse aqui é só um exemplo, né? Aí nós temos exemplos de outras guerras e conflitos, né? Esse aqui envolve o casamento e o sexo. Eu já falei que tem conflitos que envolvem poder, cargos, e conflitos que envolvem dinheiro, né? Tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? O julgo desigual, né? O irmão falou lá, vamos ver aqui o que ele falou. Pode falar, irmão João Batista. Espera só um pouquinho, deixa eu saber. E o caso do julgo desigual, não casar. Se você não está casado, irmão, o problema é que as pessoas pensam, deixa eu só falar uma coisa, que as pessoas se casam no cartório.
Esse é o problema. O jovem fala assim, eu estou morando com uma menina, mas eu estou com um jugo desigual, ela não é crente e eu estou com ela. Você já é casado, filho. Você quer um papel? Casamento é no coração e na carne. Onde que está o papel e o cartório do Adão e da Eva? Traz para mim aqui ver. Lê a certidão de casamento dele. Deve estar lá no céu, né? Aqui na terra não tem. Então, parem de pensar que só porque você está vivendo com uma pessoa, você já é casado. Você quer uma normalização da situação para ter direitos legais ou para ter uma comunhão numa igreja. Você não casa no cartório para depois casar no coração. Você casa no coração para depois ir casar no cartório. Entendi, não sabia. Pois é, se você vive já com essa pessoa, você já é casado com ela. Você quer uma regularização da situação, ou para bens e direitos sociais, ou para uma convivência saudável na igreja, para que ninguém fique te acusando de adultério, de prostituição e coisa do tipo. Você pega uma, pega outra, pega uma, pega outra, aí você também está traindo, né? Mesmo achando que não está casado, mas você está traindo. Então tem que tomar cuidado com a situação. Viu? Então, parem de pensar institucionalmente. Pense com o coração. Tudo que você faz com o coração é feito, de fato. Depois a gente pode falar até sobre aquele negócio de você desejar uma mulher. Pode falar, pastor João, profeta João Batista. Se olhar aqui na fila, quem que levantou primeiro aqui para dar... O João Batista, primeiro. Foi interessante essa explicação aí, porque da minha parte, louvado seja Deus, né? Eu tinha uns desejos, mas eram um desejo, sei lá, como não dava para fazer sexo, tinha umas paixões do coração, mas quando veio a confissão para aquelas pessoas da situação que eu via, elas já nem quiseram, né? Graças a Deus. Então eu sou solteiro. Mas assim, falando numa parte de se a pessoa que é casado, eu não vou falar não, porque vai ficar gravado aí, né? Eu conheço um casal que eles são casados, eles não se dão bem, eles se vivem de cama separada. O marido permitiu que o genro construísse uma casa no quintal, e aí depois eles descombinaram, né? O genro com o sogro. Agora o genro não mora naquela casa, comprou outra casa em outro lugar, e aí vive uma confusão. A mulher dormindo separada dentro da mesma casa, e eles não vivem os dois. Eu oro muito para que não dê briga, né? Pior. E aí eu não entendo por que a mulher não larga ele. Assim, porque ela tem uma casa do genro no fundo do quintal, podia largar ele. Fala assim, você fica aí nessa casa, eu fico na casa do fundo. É muito complicado isso, né? É uma briga por conta de dinheiro, herança, né? Eu já também tive um amigo que ele ficou muito tempo com a mulher, morando junto, e aí depois eles tiveram filhos, aí depois eles resolveram casar, eu acho que no civil, se não me engano, para registrar um filho, né? Foi um registro civil, né? Aí depois de muito tempo eles casaram na igreja. Mas assim, no início eles fizeram um casamento civil no cartório para registrar o filho. Depois, quando eles quis batizar o filho, e aí para batizar eles tiveram que casar no civil, na igreja, né? Acho que foi assim. E aí casaram e continuaram juntos. E teve um que logo depois que ele casou na igreja, eles separaram. Complicado. Isso aí só. Também. O casamento no civil do Brasil tem mais ou menos uns 150 anos. Então, o Brasil tem 500 e poucos anos, certo? Então, 400 anos as pessoas casavam na igreja assinando num livro, que é o batistério, né? Que é o chamado batistério, onde batiza ou casa ou tem primeira comunhão registrado no livro na igreja católica. Então, a documentação era tirada a partir da igreja, quando os cartórios se regulamentaram, né? Diante da Constituição e da lei do país. Mas tem mais ou menos 150 anos. Então, por isso que eu falo, não adianta você achar que casado é só calar o papel, porque não é. E para trás. Olha para trás, desde quando o mundo começou.
Essa invenção de banco e cartório é recente. Uhum. Infelizmente acontece. E tem uma parte que chama, na Bíblia, fala fornicação, né, pastor? E quando a pessoa, às vezes, ele fica com mulher, fica com outra, isso aí é pecado, né? É fornicação. Né? Assim, ó, a questão da fornicação é porque a prostituição era feita em umas casinhas que pareciam um forno. Aí eles chamavam de fornicação. Você ia lá com uma prostituta, certo? Naquela casinha. Agora, como hoje não tem a casinha, né? O pessoal vai no motel, ou vai em outros lugares aí já não tem esse nome, já parece que é um nome sem sentido para nós, né? Mas antigamente era assim. Mas o ato é o mesmo, né? O ato é o mesmo. É você não ter compromisso com um só, você tem compromisso com várias pessoas, ou aliás, não tem compromisso nenhum, na verdade. Adultério é quando você é casado e trai. Isso é adultério. Fornicação é quando você é solteiro e fica viajando para todo lado. Mas isso aí gera um pecado espiritual, né, pastor? Porque, né? Não existe pecado que não é espiritual, né, irmão? Não, fala assim. Quando a pessoa, igual fala nas cartas lá, né, de Paulo, né? Quando você não consegue ficar abrasado, é melhor que se case, né? Quando você pensa em ter relação sexual, que se case, ou junto com a mulher, né? Não fica com a mulher só. Eu creio que se você pegar uma mulher só, levar para casa e ficar com ela, você está casando. Aí depois você quer regulamentar, ou na igreja ou no cartório. É isso que você tem que pensar. Não pode pensar assim, ó, eu tô com uma mulher na minha casa morando com ela, eu tô amasiado. Isso é uma bobagem você falar isso. Você está casado, você não está, é documentado. Sei que é a religiosidade, né? A pessoa fala assim, eu não tô... Não, aí a pessoa fica achando que ela pode... Não, é porque eu tô amasiado, eu posso sair. Se você sair, você vai trair, igual um casamento. Justamente. Você está de compromisso com uma pessoa, você vai trair igual um casamento. Foi o caso da irmã Alessandra. A irmã Alessandra foi traída. Ela está falando aí, ó. Frequentava a sinagoga, então, só porque não assinou o livro na sinagoga, não era casado. Deixou uma filha e não era casado. Não, filha, não, você é muito mais que isso. Você é uma bênção. Fique em paz. Vamos lá, pastor Jones, fale. Amém, amém. Então eu vou dar minha opinião aí, né? Em nome de Jesus, glória a Deus. Isso aí é um dos assuntos mais complexos e difíceis, né? Porque você vê que você vê no sistema religioso, né? Cada denominação tem o seu regimento interno, ou seja, as suas interpretações da escritura segundo, né? Cada um ali, pode ver, né? Cada denominação que você for, do sistema mesmo, as grandes, tudo, vai ter o seu regimento lá, né? Se for acontecer isso, né, um monte de lei ali, o regimento interno é um monte de lei que tá ali, e todo mundo que tá naquela denominação tem que seguir o regimento, tem que seguir as leis da igreja, né, tem que seguir aqueles regimentos ali, né, agora a questão né, você veja, porque, né, pastor Lucas, a gente vê que Jesus Cristo, ele sempre deu mais santidade à graça do que a lei tinha, né? Você vê, sempre foi assim. A lei dizia, não matará, não matarás, mas se você ofender o teu irmão, né? Sempre ele trouxe mais santidade, uma santidade mais rígida do que a lei, porque a santidade da graça é mais rígida do que a santidade da lei. A lei diz, não se vingará. A lei diz que você pode se vingar, mas eu digo, se alguém bater na tua face, você dá outra, né? A lei diz, não adulterarás, mas se você olhar com uma intenção impura,
você já adulterou. Né? Então sempre Jesus trouxe mais santidade, a rigidez da santidade da graça é maior do que a lei, muito maior. Né? Até a questão, aí vem a questão do adultério, né? Como o pastor Lucas falou, a lei dizia que a pessoa podia dar carta de divórcio para sua esposa por qualquer motivo. Ah, ela queimou arroz, ela engordou, né? Ah, não sei o quê. Ah, não quero mais. Pronto, assina lá, vai embora, né? Aí Jesus já trouxe mais santidade, né? Já chegou, ó, gente, o negócio é o seguinte aí, ó, né? Não, e outra coisa, e se o cara não der carta de divórcio, não é divórcio? Se ele largou a mulher para lá, entendeu? É divórcio da mesma forma. Largou a mulher, né? Divórcio da mesma forma. Então é isso que Jesus tentou mostrar para eles. Sim. Porque eles estavam tentando tampar um buraco lá, porque eles tinham jogado, alguns deles lá, algumas mulheres, por qualquer motivo, mas era divórcio. Vai ver que nem carta de divórcio eles não deram, porque Jesus sabia, o coração deles falou assim, ó. E eles já se disseram, não, para a gente ficar bem, a gente vai dar carta de divórcio. Quer dizer, para ficar bem na fita, né? E Jesus já trouxe mais santidade. Ele falou, ó, você só divorcia de agora em diante só se houver traição, né? Só se houver traição. Aí ele já trouxe mais uma santidade, mais uma, né? Uma coisa menos carnal, mais espiritual, mais amor, mais misericórdia. Não, né? é porque se você não viveu o amor, você não consegue cumprir mais nada. É verdade, né? Não vai fazer diferença. E é o sacrifício, né, pastor? Errado ou vai ser errado. Né, a gente aprende no casamento o sacrifício, né? Um se doar ao outro sacrificialmente, assim, né? Tudo. Eu acho que, o pastor Jones, mesmo que você não esteja casado, igual o pastor Lucas falou, se você não exercer o amor na família mesmo, sem ser casado, já não tem nem justificativo, né, pastor, para você viver o cristianismo, né? Mas você vê... Você não é casado com outra mulher, mas você não tem amor pela sua família, o que vai? Sim. Vai justificar ser casado? Não, você não tem verdade. amor. Quem não consegue amar a própria família vai amar quando casar? Não vai. Tem que e olha só que coisa interessante, hein? Porque Jesus, quando ele falou assim, que só era para divorciar em caso de adultério, os próprios apóstolos se assustaram. Quer dizer que a sociedade judaica estava, assim, acostumada a divorciar a rolê, assim. Ah, não quero mais, pego outra. Se a mulher queimasse o arroz, era motivo de divórcio. Então, era coisas assim muito banais, motivos dos divórcios. Sim, era banal. Aí Jesus, quando ele trouxe mais uma santidade, até assustou eles. Aí eles falam, tanto que eles falaram assim, então não vale a pena nem casar. Olha só. Quer dizer que a sociedade já estava meio, deturpada. Virada no que é aquilo, deturpada, né? Meu Deus. Se você for escavar os corações, as razões, as condições e as situações das pessoas, não vai dar para você fazer uma regra só para todo mundo. Isso vale na vida sexual, isso vale no casamento, isso vale em tudo. Então tem que, caso por caso, ele deu ali a direção geral, né? A lei geral, não a lei específica. Quem que falou do jugo desigual? Foi ali? Foi, irmão. O jugo desigual é você não casar com alguém que não tem a mesma fé, né? Não, a pessoa já está. E no caso, jugo desigual não casado. Quer dizer, jugo desigual não casado quer dizer que eles estão juntos, porque o jugo desigual, a menina mora lá no outro bairro, ela é o quê? Candomblé, e eu moro aqui nesse bairro, mas não estamos juntos, então não está tendo nada. Agora, se você está tendo alguma coisa e não está casado, você tem jugo desigual. Quer dizer, o que é o jugo desigual? Você tem uma fé e ela tem outra. Isso. Você é rico, ela é pobre. Sei lá, pode ser preconceito racial também, pode gerar um jugo desigual. Depende da cabeça de cada um, né? Uhum. Agora, a questão é assim, você acha que não está casado, mas você está com a pessoa. Então, e no caso do jugo desigual? Não casado. Está casado, filha? Não é no caso do jugo desigual. É o jugo desigual casado. Se você está com ela, você está casado. Se quer regular ou você quer jogar ela fora? Eu quero jogar ela fora porque ela não é crente. Eu posso fazer isso?
Aí tem aquela questão, o pastor Lucas de Paulo também, que ele fala assim, né? Digo eu, não o Senhor, é uma opinião dele. Ele fala assim, digo eu, não o Senhor, né? Porque Deus manda, o Senhor manda ficar, tal. Mas ele fala assim, né? Aquela questão, acho que o pastor Lucas citou esse texto, né? Se o marido incrédulo, né? Ah, sim, agora sim, aí sim, ficar, aí nós temos uma especificação que o pastor João está falando. Se o marido incrédulo... ela está sendo violenta contra você, ou você violento contra ela, e não vai adiantar você continuar desse jeito aí, não. Sim. O marido incrédulo quiser continuar, então fica. Se mas, quiser, se houver paz entre eles, continue. Se não houver paz... Mas se não, se ele não quiser, pode... Porque senão vão se matar, fisicamente e espiritualmente. Sim. Daí ele diz, não, se ele não quiser, tudo bem, não tem problema, não pode ter, não precisa nem ter adultério, não precisa nem ter adultério, né? Você pode... Entendi, não sabia. Então, o problema do julgo desigual é que a pessoa já admitiu um casamento antes de ser cristão e veio para a igreja, e ele se converteu, ela não se converteu e não casaram, no papel. Mas estão casados. Se eles estão vivendo bem, fiquem vivendo bem. Se não estão vivendo bem, vão procurar resolver viver. Agora, não pode ficar achando que não está casado. Porque o peso não é esse. O peso é igual de um casamento. Aí você só vai ficar pesado se você for no cartório ou se o pastor orar por vocês. Ou se você fizer uma cerimônia na igreja. Aí fica pesado. Tem sentido isso. Um comentário interessante do pastor, que é muito interessante quando você pensar em interessar por uma moça, vocês namorar antes, ter os gostos um do outro, porque depois que vocês casaram, não vai adiantar que você queria falar que queria mudar o costume da sua namorada e a namorada mudar o costume do namorado, porque ele fez uma pergunta lá no palco, assim, perguntou para todo mundo, quem que gosta de dormir no escuro? E muita gente levantou a mão. E agora, quem gosta de dormir no claro? E aí todo mundo, uma parte levantou a mão. Ele falou assim, pois é, agora vocês já são casados. Aí você que gosta de dormir no escuro, você casou com a mulher que gosta de dormir no claro. Vocês namorou antes? Vocês questionou um ao outro antes? Aquele que gosta de dormir agarradinho, aí levantou a mão. E aquele que gosta de dormir separado, levantou a mão. Pois é, você que gosta de dormir agarradinho, você casou com aquela que não gosta de dormir agarradinho. Vocês conversaram antes? Vocês namoraram antes? Vocês combinaram antes? Agora, depois que casou, não adianta querer brigar. Então, assim, pense direitinho. Desculpa, o irmão falou que está em namoro. Bom, aí tem que ver que tipo de namoro é esse. É só namoro de namoro, como antigamente, ou é um namoro moderno? Sim, pastor, mas falando assim, quando você vai casar no cristianismo, no cristianismo, igual uma irmã casou, ela estava com 24 anos. E ela confessou lá, ela falou assim, eu não vou ter relação sexual enquanto eu não casar. Aí ela casou com 24 anos, e aí ela estava virgem ainda. Declarada, isso aí sim. Não vejo muita vontade. Entendeu? Sim. Ela fez um combinado com o Senhor que ela ia só ter relação depois que ela casasse. E assim foi. Mas não que seja obrigado a todos, né? É Deus de cada um. Verdade da influência do mal no mundo e das coisas que desagradam a Deus, porém não vejo muita vontade. Eu fico... Aí é o seguinte, irmão Hugo, Vitor Hugo, é assim, ó. Você tem que deixar a pessoa à vontade, tranquila, para Deus converter o coração. Se você tem paciência de esperar a obra que Deus vai fazer no coração dela, você fica namorando. Se você não tem paciência, se é que é um namoro, né? Ainda está no nível do namoro. Se é que você não tem paciência e você não pode querer ficar convertendo ela para poder querer casar com ela. Se você está tentando converter ela para poder querer casar com ela, você já está errado 2 vezes. Uma, porque você não vai conseguir converter ela falando da palavra, isso, aquilo, outro, se você não estiver realmente vivendo no Espírito. Você pode estar vivendo uma vida religiosa e isso está incomodando ela. Agora, a outra coisa que está errada é se você casar por causa de que ela se tornou cristã,
Aí, se você não desenvolveu amor, você está casando por afinidade de fé. Porque você conseguiu fazer ela vir para a sua igreja e creu em Jesus. Se produziu um joio e você é o trigo. Se você creu de verdade, você é o trigo. E você está tentando produzir um joio. Aí você vai casar porque você quer viver na aparência de que ela é também um trigo. Se você for trigo e ela for trigo, ou vocês vão ficar juntos, ou vocês vão se amar, ou vocês não vão se casar. Porque cada um vai seguir o que Deus determinou. Essa é a situação, tem que analisar e ver exatamente. Pode falar, irmão João Batista. Estou falando no evangelismo, um determinado tempo, já tem um tempo já, acho que foi 2020, eu estava fazendo evangelismo num lugar e aí a mulher começou a chorar. Eu estava falando com uma mulher de cá e serviu para outra lá. E ela falou assim, nossa, você serviu para mim. Aí depois ela chama Graciela, se eu não me engano. E aí ela veio confessar, porque ela é cristã e o marido católico. E eles viviam em pé de guerra porque ela ficava querendo falar as coisas do cristianismo para ele e ele não entendia. Porque quando você não entendeu o que é perdão, né, tem um processo, né? Você é batizado em imersão em águas, aí que o Espírito Santo convence, aí que vem a modificação, né? Louvado seja o Senhor. E aí ela ficava querendo convencer ele. Aí eu falei para ela assim, não é você que vai convencer, é o Espírito Santo. Então aí, se você acha que não dá certo você ficar casada com ele por conta disso, você vai ficar insistindo, você vai continuar brigando, né? Você, mas eu gosto dele. Assim, então, continua, mas não vai querer convencer ele. O que vai convencer? O Espírito Santo. Oração, jejum, né? E o seu comportamento, vocês não vão entrar em conflito porque ele crê nas imagens, você não crê. Se você for falar isso daí, vira briga, confusão, porque ele não entende. Você aí, tem que perguntar, irmão Vitor Hugo, para você mesmo, se você tem condição de dar um bom testemunho sem pregar nada. Sim. Sem falar uma palavra. Aí o que aconteceu? O pastor Lucas aí, esse casal, eles continuam casados até hoje. E aí ela não fica querendo pregar a palavra para ele. Ela fica lá na oração, no jejum e estão dando certo. Entendeu? É o tempo, né? É o Espírito Santo que vai convencer ou não. Você vai conseguir ganhar a pessoa sem pregar um versículo bíblico, sem pregar nada, só com atitude. Se você consegue fazer isso, pergunte para você mesmo. Pode falar, pastor João. Oi, é eu. Desculpa. Sem problemas. Então, eu gostei muito, pastor Lucas, da sua explicação acerca do casamento em cima dessa 2 Coríntios aí, onde Paulo fala da questão se um dos dois forem descrentes, né? Uhum. E as igrejas hoje, eu estou falando das igrejas tradicionais, né? As igrejas normais, elas falham muito sobre isso, e muitas vezes, muitas mulheres, elas são abusadas verbalmente, elas são, eu acho que elas são abusadas de várias formas, e elas não procuram os seus direitos, elas não se separam, muitas vezes, de um marido violento, em virtude de não entendimento dessa passagem. Exatamente. E o que eu vejo também em relação aos pastores, eles não tocam nesses assuntos, e aqueles que querem tocar sobre a questão de sexualidade, sobre a questão de casamento, pastores que cuidam de casais, eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa parte, e muitas vezes a gente não tem muita abertura sobre essas coisas, e eu acho fundamental isso, porque se a estrutura da casa não estiver bem, o que essa pessoa vai poder
agregar no reino de Deus. Ela não vai ter condições, porque a igreja, a primeira instituição criada é a família. E o que acontece? Quando a gente observa uma família desestruturada, a pessoa, até pastores, existem casamentos de pastores desestruturados. Pastor que bate em mulher, ou traição, ou vice-versa, e o que eles estão levando para o corpo de Cristo? O que eles estão agregando na vida das pessoas? Então, eu acho que esse tipo de tema devia ser muito mais embasado dentro das igrejas. Seria isso, pastor. Foi muito bom tudo que o senhor falou. Amém. É porque ninguém gosta de pegar batata quente. E a outra coisa é que eles têm o comportamento religioso, o julgamento religioso, porque eles acham que somente por causa da lei e do que Jesus falou, outros motivos não são válidos. E aí eles não querem decidir por esses outros motivos, porque eles também teriam que se separar, e aí abriria precedente para muita coisa. Então é aquela questão, a questão da jurisprudência no Brasil, né? O caso de um serve para todo mundo, eu não acredito nisso, eu acredito que cada caso é um caso, mas o brasileiro gosta muito disso, de se um fez, o outro tem que fazer igual, e assim vai, e as pessoas não aprendem não têm a maturidade de resolver cada caso um caso e ficar tranquilo, né? Por isso que não dá para usar uma regra, só porque você mata as pessoas. Só pode se separar se houver adultério. Aí você tem um monte de mulher morta dentro de casa que não teve adultério, mas está morta. Um monte de marido. Tem uma palavra, acho que é Romanos 12:1, fala nós somos, nosso corpo é sacrifício vivo, né? Aí isso aí influencia muito nessa parte, né? Porque às vezes a pessoa está se sacrificando ou sacrificando o outro por falta de entendimento e vira um pecado, né? É um pecado. O sacrifício vivo é diferente do sacrifício morto, vamos dizer assim, né? Para a gente entender. A pessoa que se obriga a fazer uma coisa com todo rancor e ódio no coração, é um sacrifício morto. O sacrifício vivo é quando a gente se entrega para Deus, para fazer a vontade de Deus, por amor a Deus, mesmo passando circunstâncias difíceis. Aí é um sacrifício vivo, mas não é o caso de você viver sofrendo, né? Se casou com o ditador da Coreia do Norte, e o cara odeia cristão, e você vai manter o casamento por causa que não houve adultério? É interessante também como é que a pessoa da mesma religião, os dois, e eles continuam casados e brigando os dois da mesma casa e não separam. Não, eu conheço casais que não são casados no papel nem na igreja, têm filhos e já vivem há muitos anos assim e não traem nenhum ao outro. Não, eu conheço um casal que eles não dormem junto, vivem em pé de briga, assim, não chegou a encostar um no outro, mas moram juntos os dois ali. Religião não é valia para a união. Não, sei na religião, pastor, é a convivência, como é que consegue? Ali tá discutindo os dois o tempo todo, e aí na mesma casa. Mas é porque vivem uma religião, não vivem uma união. Irmão João Batista, o nome disso é religiosidade. A pessoa não se separa para manter as aparências, principalmente quando elas fazem, ou é pastor, ou é alguma coisa dentro da igreja. Então, ela não vai se separar porque ela vai perder o cargo dela, a função de pastor. Ela não vai se separar porque existe às vezes bens envolvidos e a pessoa não quer ter que repartir os bens com a esposa. Então, o que acontece? O nome disso daí, normalmente, é religiosidade, interesse, então não é relacionamento baseado nas coisas de Deus. Eu vou até confessar quem que é, minha irmã. Eles não têm nada de igreja, católicos os dois, vivem em pé de briga os dois, discutindo um com o outro, e aí dorme de cama separada e com os outros. Fica lá naquela convivência, não sabe daquilo, entendeu? Tem a casa da filha, a filha tem duas casas, ela podia ficar numa casa de uma filha, numa casa, e deixar o marido na outra. Aí fica
Como meu pai lenga lá, meu Deus. Tá certo. Vamos então encerrar, irmãos. Eu só quis dar um exemplo de como você também pode plantar um joio dentro da igreja, tá? Eu fico com medo, pastor Lucas, eu oro muito, sim, para que proteja ela, porque eu fico com medo da atitude dele, porque, assim, ela é trabalheira, tudo, né? É do lar e tal, e ela pega uns serviços por fora, costura, e ele, de vez em quando, ele bebe, né? Então, assim, eu oro muito para proteger ela. Então, irmãos, é somente isso aí. Como várias situações que a gente, por exemplo, a pessoa não se converte, você convenceu ela, porque você queria ficar com ela, queria casar com ela, aí ela acabou formalmente aceitando o evangelho, aí você vai, casa e traz para dentro da igreja, você botou um joio. Plantou um joio. Porque quem converte é Deus, né? O coração. E assim vai, né? Assim caminha a humanidade, né? Vamos orar? Lobo também. Tem gente que traz lobo. Casamento é só uma forma, né? Tem todo tipo de situação. Vamos orar, gente, para agradecer a Deus. Quem pode orar por nós? Vou encerrar a gravação depois. Ora aí, como é, pastor Nilva? Amém. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por essa aula. Muito obrigada pelos ensinamentos. Obrigada, Senhor, por usar o pastor Lucas, Senhor Jesus, para advertir acerca das coisas que não procedem do alto. Senhor, manifesta o seu poder sobre a vida de todos que estão aqui. Abençoa o relacionamento do irmão Vitor. Dá sabedoria, entendimento e graça para ele. Senhor, abençoa a irmã Ali. Opera milagres e maravilhas na vida dela. Abençoa, Senhor Jesus, o casamento do pastor João. Abençoa, Senhor Deus Todo-Poderoso, o seu ministério. Abençoa, Senhor Jesus, e dá sabedoria para ele continuar, Senhor Jesus, fazendo essa obra maravilhosa que o Senhor colocou nas mãos dele. Abençoa o irmão João Batista nas suas dúvidas e nas suas lutas, Senhor Deus Todo-Poderoso, e abençoe o seu ministério. Abençoe a vida da irmã Vera. Manifesta o seu poder, opera milagres e maravilhas. Senhor, eu não sei o que ela necessita, mas o Senhor sabe. Opera milagres e maravilhas na vida do pastor Lucas. Senhor Jesus, que ele seja um instrumento também, Senhor Jesus, naquela faculdade. E que as pessoas possam ver que ele não é igual a todos. Ele tem um diferencial, que é o Espírito Santo atuando na vida dele. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa a vida do meu esposo. Guarda, livra e protege, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vou parar a gravação.